Prezados irmãos e irmãs em nosso Senhor Jesus Cristo, merendas religiosas, celebramos neste domingo, domingo da misericórdia, também aqueles que estão nos assistindo de suas casas. Esse domingo, depois da festa da Páscoa, chamado Domingo in Naubis, e tem uma razão histórica por isso, porque aqueles que eram batizados na vigília da festa da Páscoa, que se prepararam durante toda a quaresma, como a igreja fazia no princípio da sua história, eram batizados quando, assim que o padre consagrou a água batismal, eles eram batizados. E durante toda essa primeira semana da oitava da Páscoa, eles vinham à igreja todos os dias com a sua vestimenta branca, ainda completando a sua formação. E nesse domingo, o domingo depois da Páscoa, era o primeiro domingo em que eles já como que se colocavam no meio do povo, já depondo as suas vestimentas brancas, já devidamente catequizados, batizados e agora inseridos definitivamente no povo de Deus. E por isso a igreja guarda esse ponto da história. Mas hoje destaca-se para nós, como está representado aqui nesse quadro, a imagem de Jesus misericordioso, porque Jesus escolheu esse dia, o domingo depois da Páscoa, para que fosse celebrada a festa da Divina Misericórdia. Esse ano são 90 anos das aparições de Jesus, a Santa Faustina Kowalska. E Nosso Senhor pediu que a festa fosse celebrada nesse dia, na festa, no domingo depois da Páscoa. E é muito simples, é muito fácil de nós entendermos, porque exatamente o evangelho desse domingo é o evangelho em que o próprio Cristo institui o sacramento da confissão, o sacramento da reconciliação. Nós ouvimos a primeira leitura do apóstolo São João nos dizendo: meus irmãos, essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. E a razão que nos traz aqui, nessa manhã de domingo, é a nossa fé. Mas é importante, como nós já refletimos em catequeses anteriores, ao falarmos sobre a fé, ela é um divisor de águas. Ela é um marco na nossa vida. Ou cremos, ou não cremos. Um pouco de fé, ou uma fé pela metade, crermos em apenas alguma coisa que Jesus disse, alguma coisa que Jesus fez, Nosso Senhor coloca como um divisor de águas. Aquele que não está comigo, está contra mim. Aquele que não recolhe, não colhe comigo, dispersa. Porque a nossa fé não é somente algo que está escrito, a palavra pela palavra, mas por quem disse. Não é somente em um fato acontecido, mas em quem fez, em quem realizou aquele fato. Toda a doutrina da igreja, nós cremos em tudo aquilo que foi revelado por Deus e comprovado e confirmado pela igreja, que foi instituída por Jesus, que é o Filho de Deus. Por isso que nós cremos na pessoa de Jesus. E não há como nós dividirmos, cremos em apenas alguma coisa que Jesus falou, porque nós cremos nele. E se é digno de crédito, digno de fé, nós cremos em tudo que fez, em tudo que ensinou. Por isso que é um divisor de águas na nossa vida. Nós cremos no Cristo, o Filho de Deus, que se fez homem pela nossa salvação. E porque nós cremos no Cristo, nós cremos nas suas palavras, nós cremos nos seus milagres, cremos nos seus feitos, nas suas obras. Por isso não há como nós dividirmos. Eu creio na metade da Escritura. Em algumas palavras de Jesus, aqui eu coloco uma ressalva. Você não crê no Cristo como Messias, o Salvador do mundo. Por isso que algo também que é um grande diferencial do cristianismo, do catolicismo,
É o sacramento que hoje nós vamos refletindo nesse domingo da misericórdia, o sacramento da confissão. E nós podemos colocar como um diferencial até maior do que a própria Eucaristia, porque a Eucaristia eles inventam e fazem símbolos para iludir as pessoas. E muitos iludidos julgam que comungam o corpo de Cristo, mas fora da Igreja Católica são apenas símbolos. Bebem uma tacinha de vinho, comem um pedacinho de pão. Aqui nós temos a certeza da presença real da Eucaristia. Mas até podem iludir as pessoas. Mas nós podemos dizer que algo que é um grande diferencial do cristianismo e que as pessoas podem querer utilizar ou não, mas no fundo todos têm a certeza que é algo sério. É algo que a igreja trata com muita responsabilidade. E as pessoas podem não querer para a sua vida, mas no fundo sabem que é algo que transforma as vidas, que é o perdão de Deus, o sacramento da confissão. Logo, alguém poderia questionar, mas o perdão vem de Deus. Eu posso me confessar diretamente a Deus, pedir a Deus diretamente o perdão? Vamos ao evangelho desse domingo, que nos apresentam duas aparições de Jesus aos apóstolos. Na manhã da ressurreição e no domingo seguinte, que é hoje que nós estamos celebrando. Jesus se colocou no meio dos apóstolos, estando portas e janelas fechadas. Mesmo que os homens fechem as portas, né, Deus sempre abre as portas do céu. Não há nenhuma força humana que possa impedir a ação de Deus. Portas e janelas fechadas, os apóstolos receosos, com medo, trancados no cenáculo. Nenhum impedimento para a ação de Deus. Jesus se coloca no meio deles e no meio daquela perturbação, aquela preocupação, aquele medo, aquela até falta de esperança dos apóstolos, Jesus se colocou no meio deles e disse: a paz esteja convosco. E é sempre Jesus que vem trazer a paz às nossas vidas. E por isso, quanto mais o mundo quer apagar Jesus da história, expulsar Jesus da vida das pessoas, o mundo vai caindo cada vez mais no desespero e numa desordem sem fim. No tempo ainda permitido por Deus, mas nada disso é um impedimento para a ação de Deus. Cada um vai prestar contas a Deus da sua vida, dos seus atos. Aqueles que querem expulsar a Deus da vida das pessoas, do coração das pessoas, a sua hora vai chegar. Todos, sem exceção, acreditando ou não, vão prestar contas a Deus de suas vidas. Seja a pessoa mais simples da sociedade, seja o mais alto governante, todos hão de prestar contas a Deus. E é isso que tranquiliza o nosso coração, a certeza da justiça de Deus. Não é o desejo de vingança, o desejo de mal. Nós suplicamos hoje a nosso Senhor a misericórdia de Deus por todos, mesmo por aqueles que fazem mal às pessoas, que fazem mal à sociedade. Mas aqueles que fecham o seu coração a Deus, fecham as portas do seu coração a Deus, e mais ainda querem fechar, querem expulsar a Deus da vida das pessoas, a hora vai chegar e vão ter que se justificar e não vão encontrar justificativa diante de Deus, vão ter que prestar contas a Deus de suas vidas. Jesus vem trazer a paz. E se nós queremos a paz, precisamos de Jesus. Jesus se colocou no meio dos apóstolos e disse: a paz esteja convosco. Pois Jesus soprou, o sopro como símbolo da vida, símbolo do Espírito Santo, como nos mostra a Escritura. Recebei, recebei o Espírito Santo. Os pecados a quem vocês perdoarem, ficarão perdoados. E os pecados que retiverem, ficarão retidos. A partir desse momento, prezados irmãos e irmãs, nosso Senhor, e se nós cremos na sua pessoa, cremos no Cristo, o Filho de Deus que se fez homem pela nossa salvação, a partir desse momento Jesus colocou uma condição essencial para recebermos o perdão: que os nossos pecados
passem pelo poder das chaves, pelo poder da igreja. Sempre, claro que em caso de extrema necessidade, Deus perdoa, não há impedimento para a ação de Deus. Mas como condição normal, os nossos pecados precisam passar pelo poder da igreja. Os pecados a quem vocês perdoarem, apontando para os apóstolos, serão perdoados. Os pecados que não perdoarem, que retiverem, serão retidos. Todo o poder me foi dado no céu e na terra. E agora Jesus transmitia esse poder de perdoar aos apóstolos, à igreja. E em toda a história, prezados irmãos e irmãs, nós vemos com que seriedade, respeito e responsabilidade a igreja tratou do sacramento da confissão. E por isso volto na afirmação anterior, é um diferencial do cristianismo no catolicismo, o confessionário. As pessoas podem não querer isso para a sua vida porque não conhecem, talvez não experimentaram o quanto é saboroso nós termos a consciência, a tranquilidade, termos os nossos pecados perdoados. O quanto é proveitoso para nós arrancarmos de nós aquilo que não traz nenhum proveito, nenhum benefício para nós. E só faz mal à nossa vida, corrompe a nossa vida, nos tira a alegria, nos tira a paz. E o quanto isso traz para nós a paz, nós arrancarmos de nós. Muitos querem voltar com as mesmas desculpas de sempre. Por que eu vou me confessar a um homem como eu, como outro qualquer, uma pessoa como eu, a um ser humano como eu? Eu posso me confessar diretamente a Deus, então precisamos mudar essa página do Evangelho. Precisamos retirar essas palavras de nosso Senhor, os pecados a quem perdoarem ficarão perdoados. É um ser humano como qualquer outra pessoa, mas um ungido do Senhor com o poder dado pelo próprio Cristo. Os apóstolos também eram seres humanos como qualquer outro dos seus companheiros, cidadão comum no meio do povo, mas foram escolhidos e ungidos do Senhor e receberam de Deus e da igreja o poder de perdoar os pecados. Por isso nós precisamos da fé, e por isso que a fé é um divisor da nossa vida, porque se nós cremos em nosso Senhor, devemos crer e viver tudo aquilo que nosso Senhor fez, ensinou e determinou para nós. E se nós queremos o perdão de Deus, obrigatoriamente precisamos passar pelo sacramento da confissão. E aqueles que recebem o perdão de Deus, independente do sacramento da confissão, mas sempre com essa condição: se nós pecarmos, onde quer que nós estejamos, devemos sempre pedir a Deus o perdão. Mas sempre colocarmos essa condição, suplicarmos a misericórdia de Deus, o perdão de Deus. Assim a igreja nos ensina, sempre que nós terminarmos o nosso dia, examinarmos a nossa consciência, pedimos a Deus o perdão. Mas na oportunidade que nós tivermos, passarmos os nossos pecados pelo poder das chaves, pelo sacramento da confissão, é condição essencial colocada pelo Cristo. Nosso Senhor apareceu a Santa Faustina Kowalska, como é representado aqui nessa imagem, e pediu que essa imagem fosse publicada no mundo inteiro. Jesus apontando para o seu coração, e do seu coração saindo esses dois raios, um mais claro e o outro mais avermelhado. E lembrando exatamente aquilo que São João nos diz no Evangelho como testemunha ocular, em que ele viu sair do coração de Jesus as últimas gotas de sangue e água. E os sacramentos vão aplicar a cada um de nós os merecimentos da paixão e da morte do nosso Redentor. Tudo que Jesus conquistou para nós na cruz vai chegando de maneira individual, particular, por meio dos sacramentos, de modo muito particular pelo sacramento da confissão. Um dos lamentos de Jesus a Santa Faustina foi a falta de confiança na sua misericórdia. A misericórdia de Deus nunca é a conivência com os nossos erros. Deus nunca aprova os nossos erros, nunca é conivente com as nossas faltas. Mas Deus perdoa. Conhece a nossa fragilidade, conhece a nossa fraqueza. Há um coração humilde e sinceramente arrependido, disposto a ao menos se esforçar para se emendar. Deus não nega o seu perdão. E cada vez que nós saímos do confessionário perdoados,
Deus como que dá a nós um voto de confiança, uma confiança na nossa palavra, no perdão que eu pedi a Deus, no perdão que eu manifestei, no arrependimento que eu manifestei ao sacerdote. Deus dá um voto de confiança na nossa palavra e precisamos ser fiéis. Para nós completarmos, prezados irmãos, esse outro momento, tão bonito do Evangelho de hoje, em que nos mostra a fragilidade humana, a fraqueza humana e o coração de Jesus misericordioso, é a figura de São Tomé. Jesus apareceu 8 dias depois. Jesus colocou-se novamente no meio dos apóstolos, estando portas e janelas fechadas, e disse: a paz esteja convosco. E São Tomé havia duvidado. A dúvida de São Tomé da ressurreição de Jesus. Duvidou da igreja. Duvidando da igreja, duvida do próprio Cristo. Quem nega a igreja, nega o próprio Cristo. Quem nega as verdades de fé católica, nega o próprio Cristo. Por isso que cristãos, propriamente somos nós, cristãos, católicos, que cremos em tudo aquilo que nosso Senhor fez, ensinou, cremos no Cristo pleno, por inteiro. E São Tomé duvidou de Nossa Senhora, duvidou dos apóstolos, duvidou de Maria Madalena, duvidou de todos. E falou: eu só acredito se eu tocar nas chagas do Cristo. Muitos querem provar os mistérios de Deus por meios científicos, iludidos. Os mistérios de Deus são reais, são verdadeiros, mas exigem de nós a fé. Essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Os cientistas podem pegar, se a igreja assim permitir, uma hóstia consagrada e não vão encontrar o mistério. Podem examinar tudo aquilo que se compõe, o pão e o vinho, e não vão poder tocar o mistério é tocado pela fé. E é essa referência que Jesus fez hoje. São Tomé, naquele dia estava presente, 8 dias depois. Eu sempre faço referência a isso, nós podemos pensar no constrangimento de São Tomé. Duvidou de todos. Mas o coração de Jesus, cheio de bondade e misericórdia, não nos humilha, mesmo quando nós erramos. Nos corrige, nos orienta, desperta a nossa atenção para nos colocar no caminho do bem. Mas nosso Senhor não nos humilha, não nos envergonha, mesmo nas nossas quedas. Jesus chamou Tomé: Tomé, vem cá, de maneira muito, muito mansa e serena. Coloca aqui o seu dedo. Mostrou a chaga do seu lado, coloca aqui a sua mão. Não sejas incrédulo, mas fiel. Não precisava disso. Podia crer como todos os outros, mas se arrependa, creia, seja fiel. São Tomé, arrependido, e como nós falamos, a um coração sinceramente arrependido, Deus nunca nega o seu perdão. Na frente de todos os apóstolos, São Tomé constrangido, ele particularmente humilhado por si mesmo, pela sua própria culpa, não humilhado por Jesus. De joelhos, humildemente faz o seu ato de fé, manifesta o seu arrependimento e diz essas belíssimas palavras que nós, em toda a história da igreja, repetimos: meu Senhor e meu Deus. E como é maravilhosa a nossa fé, prezados irmãos, e algo que tanto nos conforta é sabermos que nós já estávamos em todos os momentos da vida de nosso Senhor, presentes no seu pensamento, no seu coração. Estávamos com Jesus no cenáculo, na instituição da Eucaristia e da Santa Missa. E estávamos com Jesus nesse momento em que Jesus institui o sacramento da confissão, pois Jesus faz referência a nós. Nós estávamos no coração de Deus, no coração de Jesus. E tudo que Jesus fez pensando em cada um de nós, de modo particular. Tomé, você acreditou porque você viu, você tocou. Mas felizes aqueles que acreditarem
sem ver. Felizes aqueles que tiverem fé. A fé nos traz paz, a fé nos traz alegria, a fé nos traz esperança, nos traz confiança, serenidade, e por isso hoje nós devemos rezar muitas e muitas vezes: Jesus, eu confio em vós. É fruto da nossa fé, porque nosso Senhor fez referência a nós: bem-aventurados, felizes aqueles que não viram e creem nos mistérios de Deus. Felizes aqueles que creem no próprio Cristo. Felizes de nós, porque por graça e misericórdia de Deus, nós temos fé. Bendizermos a Deus, agradecermos a Deus nosso Senhor, e faço o convite para nós, hoje de modo especial, muitas e muitas vezes durante o dia, repetirmos essa ejaculatória, que tanto agrada ao coração de Jesus e que traz para nós tanta paz e serenidade. Nesse momento de tanta perturbação que a sociedade vive, mas se nós estamos com Jesus, nós temos paz em nosso coração. Jesus, eu confio em vós. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.